Todos os meus pacientes tiveram bons resultados. Todos. Eu moro no interior. Era 200 e pouca mensalidade, 2 vezes na semana. Hoje é 430. Subindo. Hoje, eu avalio o aluno quando ele chega de uma forma totalmente diferente. Eu faço por esse olhar da fáscia, os fios anatômicos, então eu sei exatamente quando ele chega, qual é aquilo, o que está errado, como é que eu posso melhorar aquilo e ajustar aquilo na aula. E aí no final, quando eles percebem, eles já estão fazendo o que o médico disse para não fazer e eu já resolvi a dor. Teve um mês que eu tive 18 conversões dentro do estúdio e agora eu consigo fidelizar mais eles, manter eles mais no estúdio. Eu posso te resumir que hoje eu tenho meu consultório. É uma coisa que eu nunca imaginei. Hoje eu tenho meu consultório, trabalho como individual, não presto mais serviço para ninguém. Hoje eu sou minha própria empresa. Oiê, seja muito bem-vinda à jornada nos trilhos do Pilates. Eu sou Marcela Piston, sou especialista no método Pilates com mais de 20 anos de experiência e nesse evento eu vou mostrar para você que é fisioterapeuta, é educadora física e professora de Pilates o caminho para você aplicar o Pilates clássico sob o olhar da fáscia para você trabalhar menos e ganhar mais. E quando eu falo em trabalhar menos e ganhar mais, eu tô falando de você gerar tanto resultado para os seus alunos que você pode cobrar um valor mais alto sem receio que ele vá embora. Também estou falando de você ser capaz de dar uma aula em grupo com começo, meio e fim sem se cansar. De você ter mais tempo livre para você, para sua família, para você viajar, de você ter uma jornada de trabalho mais curta e ainda assim ganhar mais e alcançar a sua independência financeira mais rápido. E eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar uma professora 100% segura, que entrega resultados totalmente diferentes das concorrentes da sua cidade e que por isso consegue cobrar um valor diferenciado e se dar o luxo de trabalhar menos. Independente do nível de conhecimento que você tenha sobre Pilates ou sobre fáscia, esse evento é para você que está começando do zero, para você que já fez muitos cursinhos, mas está desmotivada e até já pensou em desistir do seu estúdio de Pilates. E para você também que vive preocupada em como organizar uma aula e que muitas vezes não consegue atender às expectativas dos seus alunos por não saber organizar uma aula eficiente. E sim, eu sei que agora você pode estar achando que isso está soando bom demais para ser verdade. Talvez hoje você não ache possível trabalhar menos e ganhar mais. Afinal, a sua agenda pode até estar cheia e ainda assim você não ganha o suficiente. Mas depois que eu desenvolvi essa metodologia que eu vou apresentar para você aqui nessa semana, e depois de ter ensinado essa metodologia e ver muitas professoras aplicarem isso na vida delas e começarem a trabalhar menos e cobrar mais, eu tô aqui para te ensinar e mostrar que é possível para qualquer professora de Pilates, independente da cidade onde mora, ter esse resultado. Quer ver como? Então dá uma olhada nessas histórias aqui. Eu não valorizava tanto o meu trabalho. De tudo que eu me empenho, de tudo que eu oferecia, eu acabava tendo um preço bem baixo. Então eu tinha um problema grande de valorização, de achar que o que eu cobrava já era muito e estava bom. Eu trabalhava só com fisioterapia através de reeducação postural, mas não com o Pilates. Eu estava bem desanimada com a profissão já, cansada e bem resistente para fazer o curso de Pilates. E aí quando eu decidi, eu caí na mão da Marcela e foi onde ela me mostrou tanto a minha capacidade quanto esse método maravilhoso que é e transformador mesmo. Foi onde eu me encantei com a profissão novamente. E aí ela veio com essa coisa do Pilates clássico, eu não ligava muito porque eu achava chato, mas o jeito dela
explicar o jeito dela trazer o Pilates clássico com esse olhar da fáscia, né, que foi quando eu me adentrei a esse mundo da fáscia, me encantou. Foi aí que eu descobri que a intenção do exercício, unindo o meu conhecimento já de fáscia, dos trilhos, me aprofundando cada vez mais, eles combinavam. E aí potencializou ainda mais os resultados que eu já vinha aplicando. Então não é uma questão de ser Pilates clássico ou contemporâneo, mas trazer essas duas visões unidas, juntas, com a orientação da Marcela. Essa parte de preço, de precificação, nossa, com todo esse entendimento, com toda ela trabalha muito isso na gente, a Marcela também, de valorizar esse nosso conhecimento, esse nosso investimento também, e isso mudou bastante. Hoje eu penso ao contrário, eu acho que o que eu cobro é pouco, pelo tanto que eu sei e o tanto que eu faço e o tanto que eu transformo. Hoje eu consigo ser mais e mais cirúrgica, cada vez mais cirúrgica naquilo que eu faço. Eu reabilito em menos tempo. Hoje eu trabalho, acho que 30% do tempo que eu trabalhava antigamente, eu fazia uma média de 10 aulas por dia, de 8 a 10 aulas. Hoje a minha meta são 3 aulas no dia. E o dia que eu tenho mais cheio, não passa de 6. Então eu consigo trabalhar menos hoje, porque eu consegui, né, melhorar o meu preço. Então eu antes trabalhava 12 horas por dia. Hoje eu trabalho 6, 7, querendo diminuir e aumentar o preço. Então, cada vez mais a minha aula fica mais cara, cada vez mais a minha agenda fica lotada e cada vez mais eu tenho fila de espera. Além de conquistar tempo para mim, em primeiro lugar, tempo com a família, tempo de estudar, tempo de me aprimorar, eu consigo meu consultório, eu consigo gerenciar financeiramente através do Pilates e através da minha como referência na minha região, os meus horários, a minha vida. E essas são só algumas das centenas de histórias de professoras de Pilates que transformaram as suas vidas, trabalhando menos e ganhando mais. E você pode estar se perguntando o que essas professoras fizeram para alcançar esses resultados, não tá? E com certeza você deve estar pensando, ela tá legal demais para entregar todo esse segredo assim, de bandeja. Por que ela entregaria esse método assim, tão fácil? E eu vou te responder essas duas perguntas. Antes de te mostrar como esse método funciona, eu acho justo eu te contar como eu desenvolvi esse método. Apesar de hoje eu ter um método que transformou não só a mim, mas também muitas outras mulheres em professoras que são referências no Pilates, nem sempre foi assim não, gente. Teve uma época que eu fiquei tão desmotivada que eu perdi a vontade de dar aula de Pilates. E como é que eu fui de uma professora que perdeu toda a confiança e desistiu de dar aula de Pilates até virar uma especialista em formar professoras que viram referência? Bom, embora hoje muita gente ache que para mim foi tudo muito fácil, tem uma história por trás de tudo isso. Eu vim de uma família muito simples da periferia da Zona Leste aqui de São Paulo. Com os meus 17 anos, no primeiro ano da faculdade, eu dava aulas do sistema da Body Systems, exatamente para pagar a faculdade. E eram muitas aulas intensas, aulas em grupo com 30, 40 pessoas na sala de aula. Era bem puxado, embora eu gostasse muito. E eu já cheguei a dar mais de 10 aulas por dia, ganhando menos de R$15 por aula. Porque na época era o que se pagava. E para você ter uma ideia, eu só fui tirar férias pela primeira vez na vida na pandemia, porque fui obrigada a ficar em casa. E quando eu terminei a faculdade, surgiu a primeira pós-graduação de Pilates, prescrição de atividade física e reabilitação. E eu decidi fazer, já que eu não tinha dinheiro para fazer as formações boas que tinham na época. E foi assim que eu comecei a trabalhar com os estúdios de Pilates. Quando eu acabei essa pós, eu já estava apaixonadíssima pelo método e já tinha começado a trabalhar no estúdio de Pilates com um amigo que eu tinha conhecido na pós-graduação. Depois disso, eu fui convidada por uma rede de escolas de natação para implementar a parte terrestre, já que eu trabalhava com isso. E aí eu sugeri de montar os estúdios de Pilates. Resumidamente, eu acabei montando
4 estúdios de Pilates, que depois aumentou para 5 unidades, onde eu era coordenadora técnica e também gestora. Essa experiência, gente, foi fundamental, porque me trouxe muito conhecimento sobre gestão, sobre liderança, foi bem desafiador. E nessa época começaram os grandes problemas que você, que é dona de estúdio, talvez se identifique. Eu tinha uma equipe de 12 pessoas e que tinham feito cursos aleatórios. Então, manter um padrão de qualidade era um enorme desafio. E várias vezes eu entrava na minha sala chorando, desesperada por não saber o que fazer. E o Carlos, que era o dono, né, dessa rede de academias, ele teve um dia que sentou na minha frente e falou assim: você precisa criar um monte de Marcelinhas. Eu fiquei pensando, e aí foi assim que eu comecei a dar as primeiras formações de Pilates contemporâneo naquela época. E como eu sempre fui muito exigente, eu fui procurar certificações melhores. Afinal, agora eu tinha condições para investir num curso melhor. E decidi fazer uma certificação internacional com a Stott Pilates, que né, uma escola canadense. Agora, imagina, gente, a minha mãe não sabia a menor ideia de quanto eu paguei nessa primeira formação. Porque na situação que a gente vivia, era muito caro. Então tinha coisas que eu nem comentava com ela. Porque imagina, investir numa formação daquelas e eu ainda andava com um ninho verde caindo aos pedaços. Então, foram decisões bem desafiadoras e que eu tive que tomar sozinha. Porque eu não tinha esse apoio, essa mentalidade da minha família, de outras pessoas. E aí, durante a formação, a Stott me convidou para trabalhar lá, já como professoras. E como eu era aprendiz e o salário era muito pequeno, eu peguei uma carga horária menor e me desdobrei entre a Stott e as redes, né, os estúdios da rede de Pilates que eu coordenava e os cursos de formação de Pilates contemporâneo no final de semana. Foi bem desafiador tomar esse tipo de decisão, mas eu tinha um foco. Eu sempre tive o sonho de viajar o mundo inteiro ensinando Pilates. E as pessoas da escola, lá da Stott, riam de mim. Eles olhavam para mim e falavam assim: a princesinha da Disney saiu lá da periferia e agora vai viajar o mundo ensinando e vai ser internacional. E, gente, quer me deixar maluca é me falar que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. E aí eu pensei, me aguarde. E sabe o que aconteceu? Depois de 3 anos eu estava viajando o Brasil todo, ensinando professores. Eu fui para várias cidades do Brasil para ministrar os cursos de formação em Pilates contemporâneo e na época recebi também convites para ir para a Espanha, para o Chile e a Argentina. Essa conquista foi muito importante para mim, porque teve muitos momentos que eu quis desistir, né? Eu fiquei insegura. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para me apoiar. E pelo contrário, no meio do caminho encontrei muitas pessoas que queriam puxar meu tapete, me desmotivar, assumir o meu lugar. Então depois disso começaram a vir outros convites. Então nessa mesma época eu fui convidada para ser coordenadora técnica de um dos principais congressos de Pilates do Brasil. Então eu era responsável por selecionar professores internacionais e também nacionais que vinham palestrar e trazer temas interessantes para o mercado. E no último congresso que eu organizei com eles, a gente resolveu, junto com a minha amiga Cecília Panelli, fazer um congresso de Pilates clássico. Ali, gente, foi um momento de frustração muito grande para mim. No período do congresso, o que acontecia? A Cecília, que era amiga desses professores que estavam vindo de fora do Brasil, organizou um evento dentro do estúdio dela. E antes do congresso, ela convidou algumas pessoas para ficar ali durante a semana, fazendo aula, assistindo aula. E óbvio, ela me chamou e falou assim: você vai participar. E como eu gosto de ver outros professores em ação, eu fui de coração aberto. Quando eu fiz a minha primeira aula, era uma sensação de vontade de chorar, de desespero, por vários motivos. Primeiro, porque a aula tinha sido tão incrível, eu tinha sentido coisas que eu nunca tinha sentido em 15 anos praticando Pilates. E o outro motivo naquele momento eu me sentia uma fraude, uma mentirosa. Tinha coisas que eu, enquanto professora de professores, eu não sabia que existia.
Coisas simples, como o primeiro acessório que o Joseph inventou e patenteou, o Foot Corrector. Eu nunca tinha visto um na minha vida, na verdade eu não tinha ouvido nem falar. Aí imagina a minha sensação. Eu tinha feito várias outras certificações internacionais, já tinha gasto mais de um apartamento em cursos e eu ainda não conhecia o básico, a essência de onde vinha tudo aquilo que eu vivia. E como é que eu dizia ser uma professora de Pilates? Tinha tantos alunos e não conhecia o Pilates clássico, não conhecia tudo aquilo. Então eu fiquei com vergonha. E foi aí que eu perdi a segurança no que eu ensinava e ali, naquele momento, eu decidi parar de dar os cursos de formação de Pilates contemporâneo. E essa frustração se juntou com outra, né? Porque nesse mesmo período, eu tinha começado a estudar sobre fáscia. E aí os conhecimentos da fáscia, junto com o conhecimento do Pilates clássico, fizeram minha cabeça fritar. Por quê? Porque não fazia mais sentido algumas coisas daquele jeito antigo que eu aplicava o Pilates. Então, esse jeito era um jeito segmentado, engessado, muito acessório de outros métodos. Então, quando eu comecei a estudar a fáscia, eu falei, nossa, tá tudo errado. Eu estou desfasada, eu fiquei para trás e nem percebi. Então, eu me senti totalmente desanimada e tive, sim, uma crise existencial. E foi ali que eu fiquei assim, na verdade, durante um bom tempo, né? E o tesão em dar curso, que era muito importante, aliás, que é muito importante para mim, de me divertir enquanto eu estou ensinando, não existia mais. Então, eu realmente decidi parar e eu parei. Eu falei, chega, eu preciso de alguma coisa para recuperar essa motivação. Eu preciso tomar alguma providência antes que eu perca a paixão que eu tenho pelo método Pilates. E talvez você, professora, também já se sentiu assim em algum momento. Então, foi assim que eu comecei a misturar as duas coisas, o estudo da fáscia e o Pilates que eu tinha naquela época. E aí, lembra quando eu contei que eu conheci o Pilates clássico no congresso? Eu já estava experimentando algumas coisas de fáscia junto com o Pilates contemporâneo. Achando que eu estava abafando, né, gente? Que eu estava inventando a roda. Mas, nessa experiência lá no estúdio da Cecília, eu percebi que o método original criado pelo Joseph já tinha muita coisa facial, mas que não tinha uma explicação científica. Foi ali que eu decidi fazer mais uma formação, mas agora de Pilates clássico com Fernando Sadir, que inclusive depois eu fiz parte da equipe dele por 1 ano e meio. Mas as minhas aulas ainda eram diferentes. Todo mundo dizia que eu falava e tocava de um jeito diferente. E nessa jornada de especialização, eu descobri coisas que a gente não vê na faculdade, que não encontra em curso. Então, quando eu juntei o olhar da fáscia na prática do Pilates clássico, eu vi que aquilo que a gente aprende nas formações é muito superficial, é insuficiente. O que as formações de Pilates estão ensinando por aí é um quebra-cabeça faltando partes, é incompleto. E não é por falta de qualidade, é porque o conhecimento da fáscia é transformador. E ele ainda é muito recente. E é aí que eu entendi que era possível ter muito mais resultados no Pilates. E aí, quando eu vi que a minha nova metodologia me permitia ter resultados 3 vezes mais rápido, me permitia eliminar a dor do meu aluno até na primeira sessão, eu olhei para trás, gente, para todas as formações e experiências da minha carreira e eu vi que eu tinha encontrado algo muito especial. Para mim, estava muito claro que aquele era um caminho mais rápido do que os outros, que era uma metodologia que dava mais resultados, que era descomplicada, porque era uma metodologia só com as melhores práticas, algo muito rápido de aprender e de implementar. Não precisava ter todos os anos de treinamento que eu tive que passar. E eu tinha condensado e filtrado só na prática que eu vi diante dos meus olhos, que funciona no dia a dia. E foi aí que veio a pandemia. E com ela veio a chance de testar a minha metodologia. Com tudo fechado na pandemia, o que aconteceu? Alguns professores que foram meus alunos lá atrás do Pilates Contemporâneo começaram a me mandar mensagem.
Ai, Maia, eu não sei dar aula online, eu não sei dar aula de match, eu vou perder meus alunos, estou insegura, me ajuda. E aí eu decidi fazer um workshop gratuito para ajudar esses professores. Na minha cabeça, eu achei que seria no máximo umas 20 pessoas. E foi mesmo com a intenção só de ajudar essas pessoas, foi totalmente gratuito. E aí eu falei para um, que falou para o outro, que falou para o outro, e de repente, gente, tinham 70 pessoas comigo online. Essa primeira turma de match, tinha gente lá com mais tempo de carreira do que eu. Então, eu achei que ia dar um conteúdo super avançado. Mas, quando eu observei que as pessoas não se mexiam bem, não conheciam os movimentos básicos pelo nome, de verdade, eu me assustei. E eu vi professores com desafios muito simples, de coisas que para mim eram tão óbvias e fáceis de resolver, que eu falei, nossa, eu tenho muito para entregar, eu tenho muito a agregar para esses professores. E o meu objetivo era ensinar os professores a ensinar o Match Pilates. E depois dessa primeira turma, mais pessoas me procuraram. Elas queriam aprender a dar aula com começo, meio e fim e com o olhar da face. E aí eu decidi organizar mais turmas, porque eu fiquei preocupada. Eu vi que o mercado de formação estava pior do que eu imaginava. E aí eu comecei a ensinar professores a ensinar o Match Pilates. Eu vi a oportunidade de colocar numa formação quem eu realmente sou de verdade, o que eu acredito que seja preciso para formar um bom professor de Pilates. Então, o que eu fiz? Eu juntei as informações que eu tive nos últimos 20 anos de movimento. Tanto do Pilates clássico, do Pilates contemporâneo, do mundo da face, do mundo do fitness, só que de uma forma muito mais simples, de uma forma que uma professora que nunca tinha visto nada disso conseguiria aplicar. Sabe por quê? Porque eu acredito que a simplicidade é o que faz que um professor de Pilates tenha resultados. E assim nasceu oficialmente o meu método. E essas professoras que estavam se sentindo perdidas, que estavam apresentando um monte de dificuldades, elas foram transformadas. Elas tiveram resultados surpreendentes em pouco tempo. Começaram a dar aulas com altíssima qualidade, onde elas conseguiam aplicar 100% do método que eu desenvolvi. Essas professoras passaram a ter resultados incríveis dentro da sala de aula. Elas finalmente conseguiam dar aula com começo, meio e fim. E o Pilates começou a fazer sentido na cabeça delas. Elas ganharam uma confiança e disposição que elas nunca tiveram. Como eu gosto de dizer, elas acenderam o fogo da paixão pelo Pilates. E os alunos sentiram a diferença na condução da aula. Elas começaram a virar referência no Pilates em suas cidades, pararam de correr atrás de aluno e passaram a ser procuradas e recomendadas. E sem precisar fazer a tonelada de formações que eu precisei fazer na minha carreira. Por quê? Porque eu já tinha filtrado e condensado só aquele conhecimento que realmente funciona e que eu entendia que ia fazer a real diferença. Depois de ver todos esses resultados, tanto os meus quanto dessas professoras, ficou muito claro para mim que eu tinha um tesouro nas mãos. Não era somente eu que conseguia ter os resultados, porque eu tinha 20 anos de experiência. Professores que estavam começando praticamente do zero estavam tendo os mesmos resultados do que eu. E claro, elas começaram a colher os frutos disso. Algumas estavam tendo resultados mais rápidos que eu, inclusive. Olha que legal. Resultados financeiros melhores do que os meus. Algumas delas começaram a triplicar o valor da hora-aula e reduzir a sua jornada de trabalho pela metade. E por que é que eu estou dividindo isso com você? Porque, como eu disse, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre falava que eu queria ensinar Pilates pelo mundo, que eu queria ajudar mais pessoas, que eu queria que as pessoas não demorassem tanto tempo quanto eu demorei para
se formar, para se tornar uma boa professora. Porque, gente, o caminho que eu tive que percorrer até aqui foi muito longo, foi muito frustrante e bem desafiador ter passado tudo sozinha, tudo que eu passei para chegar até aqui. Eu queria ter tido alguém na minha vida para simplificar o caminho e dizer, olha, vem por aqui, não vai por ali, faz assim que vai dar certo, não é legal fazer isso. Para falar bem a verdade, eu queria ter uma Marcela Piston na minha vida, porque com certeza eu teria economizado muito mais tempo e essa angústia que eu vivi. E eu vou te falar que ser professora de professores é o que me dá prazer. Hoje é a minha missão. E eu sei como é se sentir perdida, eu já passei por isso. E eu vejo que o mercado de formação está bem ruim. E se continuar assim, você não vai conseguir trazer resultado para os seus alunos. E você vai começar a cansar, vai ficar desmotivada e vai querer desistir. Só que o problema não é você. Você só não teve a orientação correta até hoje. E é por isso que eu decidi fazer esse evento e te mostrar passo a passo para você também trabalhar menos e ganhar mais como professora de Pilates. E eu quero que você entenda que esse evento é sobre alcançar sonhos. É sobre você recuperar o prazer em trabalhar com o método Pilates. É sobre a sua equipe, seus alunos e você mesma olhar com admiração e confiança para você. É sobre você ter tranquilidade para cobrar o valor que você quiser na sua hora-aula, sem se preocupar com a concorrência, sabendo que você entrega algo que ninguém tem. É principalmente sobre ter equilíbrio na vida. É sobre aprender a trabalhar com eficiência por mais tempo para você se cuidar e para você se dedicar à sua família, às pessoas que você gosta. É isso que eu quero te ajudar a conquistar. Essa transformação ela foi tão grande na minha vida que eu sou apaixonada por isso. E isso virou a minha missão, ajudar o maior número possível de professoras a elevar a qualidade de Pilates no Brasil. É por isso que essa semana eu vou te mostrar casos de professoras que chegaram lá. Vou te mostrar os fundamentos da minha metodologia e mostrar que você também consegue. Inclusive, nessa semana eu vou te mostrar o passo a passo que vai levar você a conquistar tudo isso. E você vai conseguir ter isso se você estiver aqui comigo presente no evento. Então, vamos começar o nosso conteúdo. Por que o Pilates clássico sob o olhar da fáscia é a maior oportunidade no Pilates na atualidade para você, professora de Pilates? Bom, o conhecimento hoje do Pilates clássico com o olhar da fáscia é o que existe de mais novo no momento. E por dois motivos. O primeiro, durante muito tempo, as pessoas negligenciaram o que realmente era o Pilates e começaram a se perder misturando um monte de coisas, um monte de técnicas. Então, a primeira coisa é você fazer um mergulho e conhecer realmente o que é o Pilates de verdade. E a partir daí, você ter uma oportunidade de construir novas possibilidades para as suas aulas e para os seus alunos. E a Face em Movimento é o que há de mais novo e dentro do mercado, menos de 1% dos professores de Pilates têm esse conhecimento. E eu acredito fielmente que muito em breve esse conhecimento vai se tornar obrigatório. Esse conhecimento é muito novo, mas é muito transformador. E sem essa atualização, você vai ficar desfasada, você vai perder cliente e não vai nem perceber o que está acontecendo. Você vai achar que o problema é você, mas a verdade é que o conhecimento mudou e você precisa acompanhar para não ficar para trás, não é mesmo? Agora, por quê? Por que esse conhecimento muda totalmente os seus resultados? Ele entende o nosso corpo de forma conectada por uma rede contínua, que é a nossa fáscia, que organiza todos os nossos movimentos. Então, essa rede forma trilhos anatômicos, mapas que mostram como músculos,
Ossos, tendões, ligamentos e tecidos se conectam para criar movimento. Quando você aplica o conhecimento dos trilhos anatômicos, você consegue identificar padrões de compensações dos seus alunos. Você vai deixar de tratar só os sintomas e vai começar a entender a causa real. Olha só o depoimento dessa professora. Ele chega, fala, eu sinto, vamos supor, uma dor ali na coluna, eu coloco ele em pé ali, fazer alguns determinados movimentos, eu já sei o que ele tem. Então, assim, eu vejo que eu tenho muito mais, a minha fala tem muito mais credibilidade ali. Viu só? Você vai conseguir avaliar melhor como aquele seu paciente, aquele seu aluno se move e quais são os desequilíbrios que ele tem. É isso que te permite ter resultados 3 vezes mais rápido, eliminar a dor do seu aluno até na primeira sessão e aumentar a confiança do seu aluno no seu trabalho, fidelizando quem treina com você. Então, se você começar a estudar isso agora e aplicar nas suas aulas, tenho certeza absoluta que você vai se destacar no mercado. Agora, por que a face é tão importante dentro desse trabalho genial do Joseph Pilates? Bom, primeiro, porque o Joseph já falava de muitas coisas que só quem praticava de verdade conseguia sentir no corpo, mas que não tinha nenhuma explicação científica. Hoje, existem várias pesquisas científicas que mostram as conexões que o Joseph falava. Vou dar um exemplo, tá? A relação das conexões dos pés com o abdômen, essa relação das vísceras com os pés, a conexão da respiração com o controle do centro e, inclusive, com dores lá na lombar. Mas, antes, eu tenho um ponto importante para você. Para você começar a entender como aplicar o Pilates clássico sob o olhar da face e colher esses resultados, você precisa primeiro parar de cometer os erros que estão te impedindo de alcançar os resultados que você está tanto procurando e que muitas vezes você nem enxerga que está fazendo. Esses erros eu sei que você comete, sabe por quê? Porque eu também já cometi e eu vou listar os principais aqui para você. Vamos lá então. Quais são os erros que você, professora de Pilates, comete e que está te impedindo de trabalhar menos e de ganhar mais, ter mais resultados com seus alunos? O primeiro é fazer muitos cursos. Fazer muitas formações na busca de ser uma professora melhor. Marcela, como assim isso é um erro? Eu sei. Olha só, pensa na quantidade de cursos que você faz e que não tem tempo de aplicar, de se aprofundar e ficar boa de verdade naquilo. Então, eu sei, isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando vocês vão lá, faz o curso, tira uma foto e coloca assim, mais um para conta. Não, gente, mais um para conta não dá. Você não quer ser mais um professor de Pilates. Você quer ser o professor de Pilates, a professora de Pilates. Então, se você quer ser a professora de Pilates, você não tem que fazer mais um para conta. Você tem que buscar uma formação que realmente vai te preparar para ser a professora de Pilates que você tanto deseja, que vai fazer você se aprofundar. Eu sei, parece maluquice, né? Você deve estar pensando, nossa, mas eu tenho 10 anos de formação, mais de 25 cursos de Pilates. Vou te dizer, pode ser que hoje tenha uma profissional com muito menos tempo de experiência, que faça um curso com mais profundidade e que vai atuar e ter resultados melhores que você. Então, gente, esse é o primeiro erro. Eu sei que é meio contra-intuitivo, você vai falar assim, nossa, eu sempre achei que fazer mais cursos era legal, que era importante. Eu sei, eu também já pensei assim. E se eu parar para contar aqui para vocês a quantidade de certificados que eu tenho, eu não vou parar nunca mais. Agora, quer dizer que todos esses cursos que eu fiz no decorrer desse tempo me ajudou a ser quem eu sou hoje? Não. Teve curso que eu fiz que foi um investimento de tempo e dinheiro que eu simplesmente joguei fora.
Então, isso é um erro muito comum. A gente não saber analisar o que realmente é importante no momento que a gente está vivendo. O segundo principal erro que impede a professora de Pilates ter mais resultados e conseguir trabalhar menos e ganhar mais é buscar se aperfeiçoar na teoria do Pilates. Mas isso é um erro mesmo? Sim, eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você queira conhecer a Grécia. Eu posso ir com você e ser sua guia? Só que tem uma coisa, eu nunca fui para a Grécia. E aí que tá. Como é que eu posso ser a guia de um aluno ou de uma pessoa por um caminho do movimento, da cura através do movimento, se eu nunca passei por esse caminho? Se eu não sei se é fácil, se é difícil, se a minha aula é forte, se ela é desafiadora, como é que eu vou saber fazer a construção do básico para o intermediário, do intermediário para o avançado? Porque na teoria, gente, é tudo muito simples, é muito bonito, mas e na prática? Então, um erro dos professores de Pilates é focar só na teoria, se especializar na teoria e não viver a prática, não sentir os desafios e as delícias de ser um aluno de Pilates para que você realmente consiga guiar com segurança, com eficiência os seus alunos dentro dessa jornada e dessa metodologia. Olha só o depoimento dessa professora. Então, depois que eu vivo em mim, eu consigo sim transportar isso para as outras pessoas que me procuram, os outros clientes, e aí a minha transformação passa a ser a transformação dos outros. Então, o meu caminho com Marcela foi esse. Precisava de uma mentora que me transformasse o meu corpo físico. Eu comecei porque eu queria sentir em mim essa transformação. No meu trabalho, o que eu vejo de resultados é, eu tenho mais certeza ainda daquilo que eu estou aplicando, porque eu já experimentei o meu corpo, já me transformei, então eu tenho mais certeza daquilo que eu oriento, né, ainda mais. Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar um exercício que eu imagino que vocês conheçam. O rollover, que é o terceiro exercício do repertório de Mat Pilates criado pelo Joseph. Como que você começaria a construir esse exercício? Vamos lá. Primeiro, fortalecendo abdômen. Segundo, fortalecendo flexores de quadril. Terceira opção, alongamento de isquiotibiais. Pensa aí. Se você falou que primeiro a gente precisa fortalecer o abdômen, é um pouco verdade, mas ao mesmo tempo não. Muitos dos nossos alunos têm já essa linha profunda anterior, que vocês vão conhecer melhor, mais encurtadas. E provavelmente, se você falou de fortalecer o flexor de quadril para ele conseguir subir a perna, esse flexor de quadril também está bem encurtado. Isso quer dizer que a linha superficial posterior não está muito boa. A linha superficial posterior está relacionada com o nosso isquiotibial. Então, primeiro eu trabalharia o quê? O alongamento da linha superficial posterior, que é o alongamento dos isquiotibiais. O meu aluno precisa ter essa mobilidade de subir as pernas até aqui. Então, qual que é a ideia? É a gente pensar na construção do corpo todo e não ficar pensando em exercício. Eu não vou construir exercícios, eu tenho uma ferramenta, uma caixa de ferramentas com exercícios desenvolvidos pelo Joseph, com o olhar da fáscia, que eu vou pegar e vou adequar às necessidades do aluno que está ali na minha frente. Isso quer dizer que eu vou utilizar exercícios dentro do sistema. Então, o jeito mais inteligente, se você focasse na prática, você saberia que quem leva a sua perna lá para trás, primeiro, você precisa ter mobilidade na coluna, alongamento no isquiotibial e depois a força no abdômen. E isso você vai construir. Por quê? Muita gente consegue levar a perna lá para trás do jeito errado, dando impulso. E por você fazer do jeito errado, o que acontece com os resultados dos seus alunos? Se você pensa só em manter os flexores ou pensa só no abdômen, pensa de um jeito mais segmentado, você vai fazer uma força excessiva no abdômen. Você não vai ter uma continuidade nas linhas. Então o corpo do seu aluno vai se achatar. E se ele já tem alguma questão na lombar ou na cervical, você vai prejudicar. Quer dizer que você pode piorar e deixar essa região
ainda mais comprimida e o risco dele se lesionar vai ser muito maior. Então, ao invés de ajudar, você pode piorar a situação do seu aluno. O terceiro erro que as professoras de Pilates cometem é investir em cursos de formação. Isso, gente, eu fazia muito isso. E sabe por quê? Porque as escolas de formação que eu fiz, elas incentivavam a gente a fazer a formação, a workshop disso, workshop daquilo. A ideia era vender um monte de workshop o tempo inteiro. Era curso disso, daquilo, e aí um monte de repertório. Mas o que eu fazia com aquele monte de repertório? Então hoje eu tenho um repertório que eu sigo, que o Joseph fez. Óbvio, com o olhar da face e dos trilhos anatômicos. Mas pensando na época que eu era contemporânea, é um repertório mais enxuto. Mas é um repertório mais profundo, porque hoje eu consigo entender qual o momento certo de aplicar cada coisa, cada exercício. Então, é um erro muito grave a gente sair procurando um monte de repertório, um monte de exercícios. Eu sei que na internet tem vários vídeos legais, e aí você vai incluindo aqueles exercícios e olhando no relógio para ver quanto tempo falta para incluir aquele exercício novo. Isso quer dizer o quê? Primeiro, você não tem um planejamento adequado para o teu aluno. Você não consegue ter consciência do que ele realmente precisa e ter uma organização de evolução. E sabe por quê? Porque ao invés de você comprar, vamos dizer assim, vamos imaginar que o curso é uma terra, tá? Então você comprou uma terra. E ao invés de você aprofundar tudo aquilo que você aprendeu e cavar lá para dentro, você começa a comprar mais um monte de outras terras. Aí você fica com um monte de terra, só que você não cuida. Então, são terras que não são férteis. Por quê? Você não está olhando. Então, minha sugestão é: escolha uma boa formação e que vai te trazer profundidade, que vai, inclusive, te ajudar a não cometer os erros que eu já mostrei aqui para vocês. O de não praticar, de focar só em teoria, de fazer um monte de curso rápido. Por quê? Porque você realmente precisa entender tudo isso. Então, é uma soma. Eu preciso ter uma formação aprofundada, eu preciso saber aplicar em mim, eu preciso ser transformada, saber e entender os desafios de cada exercício, perceber como eu evoluo um exercício para o outro no meu próprio corpo, para eu conseguir ter uma comunicação assertiva na hora de conduzir o meu aluno. E como que aumentar o repertório afeta os resultados da professora de Pilates? Bom, quando a gente aprofunda, quando você começa a aprofundar o conhecimento em especial que o Joseph trouxe, por exemplo, que é o que eu faço, você vai entender o momento certo de evoluir, de trazer novos desafios para os seus alunos. Você vai entender a hora certa de trazer mais tônus, de focar mais na flexibilidade, de trabalhar mais, incentivar mais a mobilidade. E quando você não tem esse domínio, você acaba, e eu gosto de dizer que vocês acabam arrumando umas confusão, tá? Por quê? Porque vocês começam a colocar um exercício em cima do outro, o aluno não está pronto para fazer, aí o aluno pode se machucar, ou então, como ele não sente profundidade, não sente mudança, ele começa a ter aquela necessidade de exercício novo, exercício novo. Então, um aluno, ele precisa fazer Pilates com profundidade, para ele fazer com consciência corporal, para ele ter todos os ajustes. Então, a gente vê muitos vídeos hoje por aí na internet de pessoas executando Pilates de qualquer jeito, exercícios avançados, porque vocês arrumam a confusão de vocês. E por que a confusão? Qual que é a confusão? Passar a coreografia de exercício aleatoriamente. Aí, por isso, o aluno faz de qualquer jeito, e se ele faz de qualquer jeito, tá muito fácil. E aí ele quer sempre exercício mais difícil, e aí você não dá conta. Agora, quando você aprofunda, você pega um repertório, aí você ensina uma coisa para ele hoje, traz conexões, principalmente no meu caso, pensando em faixa, em trilho, a gente trabalha com camadas, e é mais profundo. Se é mais profundo, é mais intenso. O resultado é mais rápido, porque é de dentro para fora, de uma forma integrada.
Então, eu não vou ter um exercício só para o ombro, eu não vou ter um exercício só para o abdômen. Eu vou englobar um exercício, englobando o ombro, cervical, torácica, lombar, pernas, pé. E aí, cada sessão eu vou acrescentando conexões através do raciocínio e dos trilhos anatômicos, para que a performance do meu aluno fique mais efetiva. Então, eu imagino o seguinte, um atleta de natação, pensa comigo, ele nada todos os dias. Ele inventa mais do que os 4 nados que existem? Não, né, gente? São 4 nados. Porque ele faz antes dos 4 nados a mesma coisa também. Então, ele vai entrar, vai respirar, vai bater perna. No máximo, ele vai usar um palmar, uma nadadeira. Porque não tem muita variedade de exercício. Porque o que ele precisa fazer é específico, é trabalhar na especialidade. Especificidade, na verdade. Então, através da repetição, ele vai aumentar a performance. Ele vai calibrando. Então, quando a gente dá uma aula de Pilates, o aluno chegou para você. Imagina que é como se ele fosse uma pedra bruta. Então, você não vai ficar ali enchendo o saco dele com detalhinho. Você vai dar exercícios simples para ele começar a entender o movimento. Principalmente entender o próprio corpo. Porque hoje, se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas não habitam o próprio corpo, né? É como se elas não morassem no corpo delas. Elas não têm a menor ideia onde estão algumas coisas, algumas sensações. Principalmente quando a gente fala da parte sensorial. Então, quando a gente fala de fáscia, lembra que a fáscia é o nosso maior órgão sensorial. Então, trabalhar as percepções como cada parte do corpo, né, fosse um cômodo da nossa casa, eu preciso entender o que tem em cada cômodo. Como eu acesso cada parte dessa casa. Então, eu preciso fazer um convite primeiro para o meu aluno para ele morar no corpo dele, para ele viver dentro do próprio corpo de uma forma acolhedora. E a partir daí, eu vou inserindo outras coisas. Então, esse corpo bruto, eu vou dando marteladas para ele começar a ganhar forma. E aí, esses exercícios simples, eles têm uma organização dentro do sistema. Ou deveria ter, né? Por quê? É através de cada aula, ele vai repetindo esses exercícios. Sim, aí sim ele vai melhorando a forma, até que ele chegue num nível que a gente vai começar a pegar o martelinho e vai refinar. É óbvio que quando eu chego a esses exercícios do começo, quando ele está começando a refinar, eu já estou dando marteladas em outros exercícios. Então, imagina o seguinte, eu aprendi 3 exercícios hoje. Conforme eu vou repetindo, esses exercícios vão ficando mais fáceis. Então, nesses exercícios eu vou refinando e aí eu vou acrescentando outros que vão martelando. Então, eu vou estar sempre inserindo alguma coisa de acordo com as necessidades do meu aluno. E é assim que eu vou aprofundar dentro do método. É assim que eu aprofundo o meu conhecimento e, claro, aprofundo a aplicação do método para ter mais resultados cada vez mais rápidos. Foi assim que eu comecei a trabalhar muito menos e ganhar mais. Por quê? Eu aprofundei na repetição. O resultado veio mais rápido, mais gente me procurando. E quando tem mais gente me procurando, eu posso cobrar mais. Cobrando mais, eu consigo diminuir o número de horários da minha agenda. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. O teaser. O teaser é um exercício que toda hora aparece nas redes sociais, né? Eu não sei o que vocês veem nesse teaser. E muitas vezes os alunos fazem o teaser assim, ó. Bonito, né? É bem bonito. Eu também fazia assim. Só que ele não é assim. Percebe que aqui, ó, a coluna tá reta. Eu não tô com a coluna arredondada, articulada. Não existe uma continuação da minha cabeça até os pés. Tem uma quebra. Por quê? O meu quadril tá lá para trás e a perna tá muito alta. Então, para eu chegar nesse teaser, eu tenho um processo. Eu não vou fazer isso na primeira, na segunda aula. Antes de fazer o teaser, eu preciso de alguns outros exercícios. O primeiro deles é o roll-up. E eu poderia incluir one leg circle. Então, se o seu aluno consegue subir no roll-up e ele tem essa mobilidade e essa força nos flexores de quadril para levantar a perna, a gente consegue construir um teaser com muito mais qualidade, com muito mais profundidade. E é óbvio que tem vários outros exercícios e
pré-pilates que tem dentro do meu método com o olhar da fáscia, que vão trazer ainda mais eficiência para a construção do corpo do seu aluno para ele conseguir fazer o teaser. E aí, o próximo erro da maioria das professoras de Pilates é usar os termos técnicos. Imagina o seguinte, imagina que eu vou dar uma aula para vocês aqui agora, eu começo assim. Agora desce em decúbito dorsal, comece a expandir a sua linha superficial posterior, pensando em inspirar e expirar, expandindo a sua pleura. Como é que essa experiência ia ser para vocês? Ia ser legal? Seja sincero. Vocês iam ficar confortáveis com isso? Vocês iam conseguir se concentrar e realmente sentir tudo isso? Agora, imagina a Dona Maria de 70 anos. Você acha que ela ia entender alguma coisa do que eu estou falando? Bom, possivelmente não, né? Essa é a primeira coisa e é um erro muito comum que eu também já cometi. E hoje, depois de estudar muito programação neurolinguística, perfil comportamental, eu mudei. Que é a gente falar demais na aula, principalmente falar de coisas muito técnicas. Então, olha só, você deve estar me perguntando, mas se eu não tenho que falar mais, eu vou falar de menos? O que eu tenho que falar, então? Como que eu tenho que falar? Muito bem. Quando a gente fala de fáscia, a gente está falando de um órgão sensorial. Então, a ideia é a gente fazer com que o nosso aluno, ele sinta, ele perceba, ele pense e ele seja o próprio protagonista da aula. Ele é a pessoa mais importante e não você, professora. Então, você vai convidar ele a pensar, a perceber, e a ideia é você trazer figuras associativas, sensações, imagens, para ele imaginar, para ele trabalhar os sentidos, os 5 sentidos. E aí, ele vai conseguir acessar o corpo dele. Por quê? É a partir dessa parte sensorial que ele vai se desenvolver, principalmente pensando em deslizamento das camadas da fáscia. Aí, a gente consegue, a partir disso, acessar os nossos mecanorreceptores, acessar o sistema autônomo, o sistema simpático, parasimpático, que está tudo correlacionado, né, nesse processo de aprendizagem. Então, a gente vai experimentar e explicar um exercício de um jeito mais simples, usando palavras do senso comum, dicas de imagens e sensações. E claro, a gente vai ter um toque facilitador, pensando nos caminhos dos trilhos anatômicos. E ó, fala pouco, calar a boquinha mesmo. Deixa o aluno experimentar. E gente, se ele não estiver se machucando, deixa. Eu sei que às vezes ele vai começar a se mexer, não vai estar bonito. Como eu costumo dizer, ele vai estar todo cagado. Mas se ele não está se machucando, deixa. Porque a ideia é, a cada aula você vai dando uma pitada nova. Ah, mas eu vou deixar meu aluno se mexer todo torto? Sim, se ele não estiver se machucando, vai deixar. Pensa no seguinte, cada dia você vai dar uma pílula para o seu aluno de um exercício. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não virar o professor Galvão Bueno ou papagaio louco. Aquele professor chato que não para de falar, que fica falando um monte de coisa para o aluno e faz com que a nossa aula fique chata. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas já te contaram que Pilates é chato. Tenho certeza que muita gente já falou, Pilates é chato, é muito parado. Aposto que um monte de gente falou isso. Sabe por quê? Porque normalmente a gente, professor, a gente não, porque agora eu não faço mais isso, né? E eu espero que você também, a partir de hoje, pare. Mas a gente fala demais, a gente exige demais desde o começo, desde as primeiras aulas. Então, qual que é a ideia? A gente vai diminuir a exigência. Vai trazer, óbvio, exercícios que o seu aluno está pronto para fazer. Então, para de arrumar confusão e colocar um monte de exercício, principalmente exercícios avançados, que o cara não está pronto. Melhora a tua comunicação. Por exemplo, olha só um exemplo de comunicação, tá? De um professor. Pensa naquele seu aluno que é todo atrapalhado. Tenho certeza que você tem. Que não entende nada do que você fala. Será que é ele que não entende nada do que você fala? Ou será que você está se comunicando da forma errada com ele?
Será que você não está falando difícil demais? Será que você não está dando um exercício que ele ainda não conseguiu acessar ao corpo? São coisas importantes para você refletir. Como está a sua comunicação? E outra coisa, eu aprendi antigamente que quanto mais eu falasse, mostrasse nomes técnicos, mais os alunos iam me respeitar. Só que, na verdade, isso acaba trazendo um afastamento muito grande. Então, quando eu mudei a minha comunicação, coloquei uma comunicação mais simples, mais acolhedora, comecei a usar mais as mãos, parei de ficar demonstrando exercício, porque eu tenho certeza que você deve ficar mostrando um monte de exercício aí. Bom, eu trouxe a responsabilidade, a autorresponsabilidade para o meu aluno. E a gente constrói os resultados juntos. Então é uma via de mão dupla, é uma troca. Não sou só eu responsável pela transformação dele. Como eu falei, o aluno é o protagonista, ele é a estrela da aula. E eu tenho que pensar e entender o que ele precisa hoje, o que ele precisa naquele dia, como é que ele entende. Esse meu aluno é mais auditivo, ele é mais visual, ele é mais sinestésico. E aí, no início, eu vou usar mais o tipo de comunicação que ele gosta. Então, se ele é mais visual, eu vou manter mais contato visual com ele, eu vou fazer mais gestos com os braços, vou dar exemplos com o meu corpo. Se ele é mais sinestésico, eu vou tocar mais ele. Mas, aos poucos, eu vou me calibrando e também vou ensinando ele a ter mais autonomia. Porque a gente quer que esse aluno tenha autonomia de aprender a se mexer. Ele vai escolher ficar com você, eu não vou aprisionar ele. Então, na aula 2, eu vou mostrar para vocês como eu ensinava o roll-up antes e como eu ensino hoje. Gente, é hilário. Para vocês verem a diferença e a importância da comunicação. Inclusive, até o jeito de ouvir como a comunicação é importante na nossa profissão. E eu também preparei algo muito especial e eu tenho certeza que vai melhorar muito a comunicação de vocês. Então lembre de colocar na agenda. E agora a gente vai para o último erro, que é a agenda lotada. Aí você deve estar achando que eu tô maluca, né? Como assim é um erro ter agenda lotada? Sim, é um erro ter agenda lotada se você cobra pouco. Pensa comigo. Primeira coisa, se você é dona de estúdio de Pilates e você dá 8, 10 aulas por dia, que horas que você gerencia seu estúdio? Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Você é dona do estúdio, você dá as aulas do estúdio, você deveria gerenciar o seu estúdio e você ainda é esposa e mãe. Que horas você cuida do seu filho? Que horas você fica com o seu marido? Ah, eu não sou casada, eu não tenho filho. Mas que horas você tem vida social? Que horas que você sabe que você vai entender quanto tem de dinheiro no seu caixa para você fazer uma viagem com as suas amigas, por exemplo. Então, a agenda lotada é o golpe. E o golpe tá aí, cai quem quer. Quando eu aprendi que eu tinha que trabalhar menos para eu ter mais tempo para mim, para minha família, para eu conseguir gerenciar o meu negócio, porque o meu estúdio precisa ter uma vida saudável. Ele precisa ser saudável, e para ele ser saudável, eu tenho que fazer algumas coisas, deixar tudo ali organizado. Porque aposto que você ainda, e eu tenho certeza absoluta que eu já passei por isso, tem os seus dinheiros tudo misturado. O dinheiro da professora, o dinheiro da empresa, né? O dinheiro do estúdio com o dinheiro de casa, é aquela bagunça. Você não sabe o que é da empresa, o que é seu como dona, professora. Por quê? Porque a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu a gerenciar, a vender, a administrar, a precificar a nossa aula. A gente não aprendeu também a organizar a nossa agenda. Então, isso é um erro muito comum. Ah, mas então o que eu faço? Eu não sei se as pessoas pagariam mais, eu preciso desse dinheiro. Eu sei que você precisa desse dinheiro, gente. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Marcela, mas então o que eu vou fazer?
Esse evento é exatamente para isso. E hoje eu só tô te preparando, eu tô mostrando para você, talvez, erros que ninguém nunca te mostrou e que você nunca parou para pensar. Você deve estar pensando, nossa, é verdade, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Eu não tenho tempo de pensar, de organizar e de me cuidar. E, gente, se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. Eu passei por isso. Então, esse evento é exatamente para eu tirar aí as vendas dos seus olhos e você olhar para a realidade e começar esse ano de 2025 aplicando coisas simples, mas que com certeza vão mudar os seus resultados. Na aula de quarta-feira, eu vou te ensinar várias coisas importantes. Por exemplo, eu vou te ensinar os 3 pilares que eu utilizo para aumentar os resultados das minhas aulas. Você vai entender que o Pilates pode ser para qualquer pessoa, desde que você, professora, seja uma excelente guia. Então, coloca na sua agenda, porque a gente vai começar a fazer essa transformação em você, professora, para você se tornar uma excelente guia de Pilates e trabalhar menos e ganhar mais. E se você tiver um método diferenciado, se você for uma referência dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, com certeza isso já vai fazer com que você lote a sua agenda. Mas não lote a sua agenda com 10 aulas por dia. Você pode ter 4, 6 aulas por dia no máximo, com um valor mais alto, que é hoje o que eu faço e que muitas professores de Pilates seguem meu método e também fazem. Olha esse depoimento. Uma virada de chave foi isso, porque como os alunos, eles sentem o resultado no corpo ali no final da aula, né, no decorrer da prática, do mês, eles percebem mudanças, transformações realmente sentidas, né? Nossa, eu não fazia isso, agora eu faço. Por ser um método, por agora trabalhar como um método. Então, eu reajustei meu valor, sim, trouxe num patamar que eu acho justo, que eu acho digno. Eu aumentei 50% o valor das minhas aulas. E foi muito tranquilo. Então vamos revisar o que a gente viu nessa aula 1. Eu te mostrei por que o Pilates clássico com o olhar da face é a maior oportunidade da atualidade para a professora que busca mais resultados e quer trabalhar menos e ganhar muito mais. Eu também mostrei que muitas professoras já alcançaram resultados fora do comum no Pilates, seguindo esse passo a passo. Mostrei os principais erros que as professoras de Pilates cometem e que as impede de ter resultados melhores e ter mais tempo livre para elas. Também mostrei um pouquinho como aplicar na prática, mas o melhor da semana está por vir. Na aula 2, que vai ser liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã, você vai entender que além dessa ser uma oportunidade incrível para você trabalhar menos e você ganhar mais como professora de Pilates, eu tenho um método muito claro e simples para você chegar lá e que vai jogar sua confiança lá para cima e que finalmente vai trazer clareza de como dar uma aula de Pilates com começo, meio e fim, sem você ficar morta, cansada. Eu vou te mostrar os pilares do meu método que vão te ajudar a alcançar mais resultados e a sua independência financeira no Pilates de um jeito muito mais rápido, simples e mais fácil do que você imagina. Eu vou te apresentar os fundamentos, os trilhos anatômicos e uma comunicação assertiva para você entender como chegar nesses resultados incríveis e que você pode aplicar imediatamente e ter 3 vezes mais rápidos resultados que vão permitir você triplicar o valor da sua hora-aula. Olha só o que a Natália disse. Olha, em relação ao comecinho, eu acredito que eu consegui nesses anos triplicar o valor. Principalmente porque hoje eu tenho essa segurança de fazer reajuste com os alunos e como eles veem valor no trabalho, então eu não fico insegura de, ele vai sair, ele vai, não vai. Então, assim, todo ano eu consigo fazer esse reajuste, então de lá para cá, com certeza, acredito que eu tripliquei o valor.
A aula 2 vai ser uma virada de chave na sua cabeça. Então, já ativa o lembrete aqui no seu celular, um alarme que for preciso para você não esquecer dessa aula de quarta, porque essa vai ser a melhor aula da nossa semana. É nessa aula que a sua vida no Pilates começa a se transformar. Até porque eu vou trazer um método na prática, que vai deixar você, de queixo caído. Então, essa foi a primeira aula da semana dos Trilhos do Pilates e eu te espero na aula 2 na quarta-feira. Beijinho, tchau!